Tô só de olho para saber quem que está assistindo a minha aula. Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia você que está aí do outro lado. Bora para a aula 3. Esqueci. Mas eu vou continuar gravando. Aula 3, capítulo 6. Tabela periódica. Então, gente, no capítulo 6, nós vamos trabalhar a classificação periódica dos elementos, tá? Mas antes eu trouxe para vocês uma linha do tempo mostrando a evolução da tabela periódica, para que você possa perceber que ela foi reclassificada várias vezes ao longo da história, até chegar no que nós conhecemos hoje. Então, a seguir, eu vou explicar alguns acontecimentos importantes em busca de uma organização desses elementos químicos, tá? A primeira tentativa de organização foi pela tríade. Como foi que aconteceu? Ele organizou em grupos de 3, que é 3 elementos, por isso ele chama tríade, tá? Colocou em ordem crescente de massa atômica, colocou esses elementos em ordem crescente de massa atômica e fez o quê? Uma média aritmética desses elementos que ficavam na ponta, ó. Fez uma média. E aí ele descobriu o quê? Que à medida que os elementos eram descobertos, cada vez mais eles se aproximavam da média do elemento do meio, ó. Então ele pegava de 3 em 3, fazia uma média e observava que essa média dava o valor do elemento aproximado do meio. Então, por isso ele chamou isso de tríade. E foi a primeira tentativa de organização desses elementos, tá? Porém, à medida que os elementos químicos eram descobertos, à medida que, passado o tempo, eles iam descobrindo mais elementos, tornava-se cada vez mais difícil encontrar novas tríades, que era essa média aqui do elemento do meio, com a média aritmética dos elementos da ponta. E aí esse formato foi o quê? Ficou desacreditado. Agora nós vamos para o modelo chamado modelo parafuso, ó. Olha como que os elementos eram organizados aqui. Então, ele organizou esses elementos químicos, conhecido na época em ordem crescente de suas massas atômicas, tá? Por uma linha em espiral, ó, em volta de um cilindro. E esse arranjo ficou conhecido como parafuso de telúrio, tá? Porém, na época, os químicos não deram importância para a contribuição desse geógrafo que trabalhou esse tipo de modelo da tabela. No próximo modelo, era conhecido como oitavas de Newland. Ele organizou a tabela nas colunas verticais, com os elementos dispostos em ordem crescente de massa. De massa o quê? Atômica, né? Só que ele respeitava, na época, as notas musicais. Ele colocou os elementos químicos como notas musicais. Lembrando que foi organizada por colunas e eles eram em ordem crescente de massa atômica, certo? Prestaram bastante atenção, né? Agora vem o poderoso Mendeleev, que é conhecido como pai da tabela periódica. Ele elaborou a primeira tabela periódica fundamentada experimentalmente, classificando os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Lembrando que Mayer
dispôs dos elementos químicos na tabela periódica de acordo com a periodicidade. O que é isso? O que é periodicidade? São as características, propriedades semelhantes em colunas, tá? Então, ele também contribuiu junto com Mendeleev. Então, ele colocou essas colunas na vertical, ok? E agora, na classificação, né, atual da tabela periódica, você vai ouvir falar agora de Moseley. Com seus estudos sobre o quê? Sobre as partículas que constituem o átomo, que você já sabe quais são, elaborou o conceito de número atômico, que é o quê? A quantidade de número de prótons presente no núcleo do átomo, tá? Assim, o que ele explicou? A invenção dos pesos atômicos e organizou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Quando ele descobriu essa relação entre as propriedades químicas dos elementos e seus números atômicos. Então, ele disse assim, ó, quando os elementos são agrupados por ordem crescente de número atômico, observa-se a repetição periódica de várias propriedades. O que ele quis dizer com isso? Que eu vou observando ao longo dos agrupamentos o quê? Que elas têm propriedades, características do quê? Semelhantes, tá? Então, quando esses elementos são agrupados dessa maneira, eu percebo que maneira que ele agrupou? Ordem crescente de número atômico. Eu vou perceber que eles têm características semelhantes. É como na nossa família. Lembra que eu sempre explico em sala de aula? Nós somos parecidos, porque nós somos da mesma família. Nós temos características, semelhanças iguais, tá? Próximas. Então, a contribuição dele foi qual? Ele demonstrou que cada carga elétrica do núcleo do átomo é característica de um elemento. Ou seja, sua identidade química. Lembra que tabela periódica, o número atômico é a identidade química do elemento. Mudou o seu número atômico, mudou o quê? O elemento. Lembra que eu falo para vocês que a identidade na química nossa é a tabela periódica, que é como se fosse o seu CPF. Cada um tem o seu. E ele organizou isso em ordem crescente de número atômico. Então, o que ele fez? Ele reordenou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Diferente de Mendeleev, que tinha colocado eles em ordem crescente de massa atômica. Agora, nós já sabemos que em ordem de número atômico. Então, se eu te pedir um número alto, você não vai vir para cá. Você vai começar daqui para cá. Ordem crescente. Ok? Do menor para o maior. Tá joia? Então, vamos começar com a classificação atual desta tabela periódica, que é mais conhecida de vocês do que qualquer coisa, hein? Aqui, como vocês já estão bem acostumados com essa tabela, vocês vão perceber que a atual apresenta o quê? Os elementos organizados em ordem crescente de número atômico, tá? E segundo quem mesmo? Moseley, certo? Tá. Então, vocês já lembraram disso. Aí, agora, como que ela é constituída? Como que ela é dividida? Coloquei um mapinha aqui com algumas coisas que tem no livro de vocês. E nós vamos, essa parte aqui nós vamos falar na outra aula, tá? Das propriedades, das características periódicas dela. Agora nós só vamos falar da estrutura. Vamos falar da classificação delas, tá? E dos subníveis onde eles são encontrados nela. Então vamos lá. Na estrutura atual, ela é constituída de quê? De 18 grupos, que esses grupos são as colunas da tabela, tá?
Lembra lá? São as colunas da tabela, ó, 8 grupos. 18 grupos, que são chamados de grupos ou famílias, certo? Esses grupos ou família, antigamente, hoje já está obsoleto isso aí, mas também alguns vestibulares e exercícios ainda usam essa nomenclatura aqui, ó. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, até 8A ou 0, tá? Então, ela é constituída por essas famílias ou esses grupos, que vai de 1 a 18. Na vertical. Na horizontal, eu vou olhar quem? Os períodos, tá? Esses períodos, eles têm 7, que são correspondentes a quem? As camadas da tabela. Lembra lá? K, L, M, N, O, P, Q? Então, são 7 grupos aqui, tá? Voltando aqui. Então, o que nós falamos da estrutura atual? Que ela é dividida em períodos e grupos ou famílias. Lembrando que as famílias, elas têm nomes. A família dos representativos, que é pela letra A, elas têm um nome, tá? Específico. Família 1A, metal alcalino. Metal alcalino terroso, família 2A. Calcogênio, lembra lá do calcanhar. Família 7A. Alô, alô, fala comigo. Lembra dos halogênios? Então, são esses. E outros, os gases nobres, que fazem parte do grupo 18 ou da antiga família 8A, tá? Então, lembra desses nomezinhos aqui. Aí aqui, ó, nessa parte dos subníveis de energia, como que a tabela é dividida na hora da distribuição eletrônica. Lembra lá das terminações, ó? Família 1A, 2A, família 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou grupo 1, 2, que é aqui 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? P, lembra lá que eu sempre falo para vocês, quando a distribuição termina em P ou S, é família dos representativos. D ou F são famílias dos de transição, que podem ser o quê? Externa e interna, que está no livro de vocês, isso aí, na página 25, em relação às transições externas e internas. Lembra lá da série dos lantanídeos e actinídeos, que eles vêm aqui para fora, ó. Mas eles estão neste grupo aqui, 3, tá? Então, vamos agora... Tá aqui, ó, tudo divididinho aqui, ó. Tá? Subnível S, subnível D, subnível P, subnível F. Família dos representativos, família de transição. Transição externa e transição interna, porque eles estão aqui dentro do período 6 e do período 7, tá? Então, a classificação atual é essa. Lembrando que nós temos as características para os metais, ametais, hidrogênio que não faz parte de nenhum deles, lembra que ele não se encaixa, mas ele está aqui porque ele tem um elétron na última camada, e os gases nobres, tá? Então aqui está tudo dimensionado para vocês. Esse aqui nós vamos trabalhar na aula que vem. Aqui eu já acabei de falar, ó. Representativos, família A. Transição externa e interna, família B. Lembra da nomenclatura anterior, tá? Então, é dividida em metal, ametal e gases nobres. Pela coloração, você vai ver a característica de cada um. Então, galera, é isso. Vamos fazer só um exemplo aqui, ó. Vamos fazer só um exemplo aqui deu bug aqui no processo. Vamos fazer um exemplo para vocês identificarem e localizarem um elemento na tabela. Lembra aqui, se eu disser que ele está no grupo 15, no terceiro período,
Então, eu vou olhar o grupo 15, ou a família 5A. Então, eu vou olhar na vertical. E na horizontal, eu vou projetar aqui qual período ele está. Então, ele está no terceiro período, camada KLM, na camada M, no terceiro período, na família 5A ou no grupo 15, que é dos representativos. Então, eu achei o elemento e ele é o fósforo. E aqui, lembrando na tabela que tem o número atômico, que está em ordem crescente. E a sua massa atômica a gente arredonda, certo? Aqui são as camadas de valência, ó. Ele não tem 3 camadas, ó, não está no terceiro período? Então, camada K tem 2, camada L tem 8 e na camada M vai ter 5 elétrons da última camada, por isso ele é da família 5A. Tá bom, gente? Então, a classificação é essa. Classificação quanto à estrutura dessa tabela, tá? A classificação contra as características nós vamos ver no próximo capítulo. Então, agora vocês vão partir para os exercícios, tentar fazer, volta, tá? Volta no que você não entendeu, volta à aula, olha a tabela, pega a sua tabela e pratica. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Um beijo e até a tarefa! Minha gente, não tá moleza não, né? Tá sim de tarefa, ó. Então, se organiza para você não deixar nenhuma para trás, tá bom? E agora, até semana que vem na nossa próxima aula. Um beijo!